E tem episódios históricos que são interessantes, né? No caso que me ocorre assim, que é muito emblemático, que é o do Ronald Reagan, né? Na transição lá dos anos 70 para os anos 80. Ele, para todo tipo de declaração que fazia questão né, de deixar bem claro que ele era anti-governo grande, né? Enfim, que eles usam essa expressão, né, de governo, ao invés de falar de Estado, né? Assim, então eles usam big government, né? Mas que ele dizia claramente que o problema era o Estado, né? O Estado não era a solução, ele era o problema, e isso era recorrente, assim. E ele se dizia também um grande admirador e leitor do Hayek, né? Que é da escola austríaca, que, enfim, né, das suas considerações, pelo menos assim, aparentemente muito libertárias, aquela questão toda. E eu acho curioso que, mesmo dizendo isso, né, e dizendo que o Estado é que era o problema e tudo mais, muitos analistas, e com alguma razão, identificaram nas medidas que foram praticadas no governo Reagan como medidas de um certo de um keynesianismo militar, né? Exatamente porque acabou utilizando o setor militar para fazer grandes investimentos e terminou o mandato com um déficit público gigantesco, né, nos Estados Unidos, né? Isso é curioso, assim, para quem se diria neoliberal, né? Então você veja que às vezes no discurso tem uma certa afetação, né? Que em termos de medidas práticas assim não é necessariamente correspondente, né? Então tem essa diferenciação também que aí a gente tem que levar em consideração do plano político que está em jogo, essas questões. E eu acho muito curioso até de fazer uma referência a isso, que um sintoma que me chama muito a atenção exatamente desse problema, né, de uma certa, não vou dizer discrepância, mas o que me parece mais interessante de compreender que não existe um reflexo direto e mecânico entre aquilo que o plano das ideias, né, assim, vamos dizer, dos intelectuais aparece ali como sugestão, né, e tudo mais, não necessariamente tem um reflexo com a prática que é tomada de fato ali. E aí eu acho interessante porque o próprio Hayek, por exemplo, numa entrevista chegou a dizer que não só o Reagan, mas também a Margaret Thatcher não tinham feito o que era possível e que eles não eram muito ambiciosos. Ele disse uma coisa assim, algo querendo dizer assim, bom, não foram libertários o suficiente, né? Não foram austríacos o suficiente, e talvez jamais sejam, né? Eu acho que é isso que é interessante de chamar a atenção. Então, assim, parece que nenhuma medida nunca vai ser suficientemente keynesiana, suficientemente desenvolvimentista, suficientemente libertária, suficientemente neoliberal, né, como gostariam de... ou suficientemente liberal, né? Assim, eu acho que nunca vai haver isso, exatamente porque tem essa é uma característica, né, desses planos. O plano das ideias ele acomoda talvez um pouco mais facilmente de modo mais puro, né? E do ponto de vista prático, que tem que lidar com a objetividade, tem uma série de ambiguidades e correlações de força e coisas mais, né? Que impedem esse reflexo tão direto assim. Mas não estou negando que não possam ter influências nessas ideias aí sobre essa prática, mas acho que vale a pena destacar isso, né, como uma característica da complexidade envolvida nessa questão aí que você pontuou.